Salve, torcedor rubro-negro! Que jogo foi esse, meu amigo? O Vitória venceu o Internacional por 1-0 no Barradão, num daqueles jogos que fazem o coração bater mais forte e a garganta pedir arrego. Um duelo travado, brigado, com muita tensão e aquele sofrimento que a torcida já conhece bem, mas que no fim acabou do jeito que todo mundo gosta, com o Leão rugindo alto, somando 3 pontos preciosos e respirando fora da zona de rebaixamento. O primeiro tempo foi daqueles que fazem o torcedor olhar pro relógio e pensar se o juiz não esqueceu de marcar o intervalo. Pouca criação, muitos erros de passe e uma disputa física intensa no meio-campo. Mas mesmo num jogo travado, o Vitória conseguiu achar o seu espaço. A bola parada, que vinha sendo uma arma promissora nos últimos jogos, voltou a ser o diferencial. Lucas Arcanjo, sempre muito atento, aproveitou cada oportunidade aérea. Logo no início, ele já teve 2 boas chances de cabeça. Não foi gol, mas era o prenúncio do que viria mais tarde. O time parecia entender que o caminho seria pelo alto, que a bola parada era o trunfo para destravar o placar. E não deu outra. Quando Matheus cruzou aquela bola certeira, parecia até que o roteiro estava escrito. Lucas Arcanjo subiu mais do que todo mundo, testou firme e estufou a rede. Foi aquele grito preso que explodiu no Barradão. O torcedor sabia o quanto esse gol valia, não só pelos 3 pontos, mas pelo moral, pela confiança, pela energia que o time precisava. No segundo tempo, o Vitória foi um time diferente. Mais organizado, mais intenso, com mais controle das ações. O Internacional até tentou reagir, mas esbarrou em uma defesa muito concentrada. Lucas Arcanjo, de novo ele, foi fundamental lá atrás também, bloqueando um chute que tinha endereço certo. Foi um daqueles lances que salvam um jogo, que valem tanto quanto um gol. O time mostrou raça e entrega, e mesmo com os desfalques, segurou a bronca. E não foram poucos os problemas. O Vitória entrou em campo sem Zé Marcos, sem Ramon, sem Raul Cáceres. Mesmo assim, a equipe manteve uma postura madura, sabendo a hora de acelerar e a hora de respirar. O retorno de Gabriel Baralhas foi uma notícia excelente, e que jogador esse Baralhas! Correu, marcou, distribuiu o jogo e foi peça essencial para o meio-campo funcionar. Uma pena saber que ele está suspenso para o próximo confronto, porque a atuação de hoje foi de gente grande. Dudu, mais uma vez, mudou o jogo quando entrou. Já virou um padrão. Sempre que ele pisa no gramado, o Vitória ganha mais velocidade, mais lucidez ofensiva. E, convenhamos, não dá para ignorar o quanto ele faz diferença na reta final das partidas. É aquele cara que entra e o time parece ganhar uma nova energia. Infelizmente, está fora do próximo duelo por suspensão, mas hoje ele foi decisivo para manter o time no controle do jogo e empurrar o Inter para trás. A verdade é que o Vitória venceu com autoridade e merecimento. Não foi um espetáculo técnico, longe disso, mas foi um jogo de entrega, de leitura tática e de maturidade. Às vezes o torcedor quer ver o time brilhar, mas a série ensina que tem jogo que é para sofrer mesmo, para batalhar por cada centímetro de campo e vencer na marrã. E foi exatamente isso que o Leão fez. Osvaldo também entrou bem, foi importante na sustentação das jogadas, ganhou duelos e segurou a bola no ataque quando o time mais precisava respirar. Renato Kaiser até teve a chance de matar o jogo, mas acabou perdendo um gol claro. Ainda assim, participou bem, brigou com os zagueiros e deu trabalho na frente. O jogo foi construído com paciência e inteligência, sabendo aproveitar cada erro do adversário. E o torcedor, claro, já começou a fazer as contas. A vitória tirou momentaneamente o Vitória da zona de rebaixamento, jogando a pressão pro Santos, que ainda vai entrar em campo. Se o time paulista tropeçar, o Leão segue fora da zona, algo que há poucas rodadas parecia um sonho distante. A equipe chegou à 8ª vitória na competição e empata com o Santos no número de triunfos, algo importante nessa reta final. Mas nem tudo é comemoração. As baixas para o jogo contra o Botafogo preocupam. São 3 zagueiros fora, Lucas Arcanjo, Edu e Camutanga. Uma dor de cabeça enorme para o técnico Jair Ventura, que vai precisar reinventar o time para encarar um adversário embalado. O Botafogo aplicou uma goleada sobre o Vasco e vem cheio de confiança.
Só que o Vitória já mostrou que é capaz de encarar qualquer desafio, principalmente no Barradão, onde a força da torcida faz diferença. A defesa hoje se comportou muito bem. Edu, enquanto esteve em campo, foi um monstro. Ganhou todas as disputas, anulou o atacante adversário e deu segurança ao sistema defensivo. A saída dele, por conta de uma pancada na cabeça, preocupa, mas a expectativa é que não tenha sido nada grave. William Oliveira também merece destaque. Mesmo improvisado, deu conta do recado. Marcou bem, desarmou e ainda teve personalidade para sair jogando. O torcedor pode ter implicância por um passe ou outro errado, mas é inegável o quanto ele foi importante na sustentação do meio-campo. E falando em meio-campo, não dá para deixar de destacar o Eric. Que partida dele! Jogando improvisado como ala direito, mostrou entrega e maturidade. Foi firme na marcação e ainda apoiou bem no ataque. A cada jogo, ele vem se consolidando mais. Se Cáceres voltar, ótimo, mas o torcedor já sabe que pode confiar no garoto. Mateuzinho, mesmo sem fazer uma grande atuação, foi decisivo. É o tipo de jogador que, mesmo apagado, pode decidir numa bola parada, e foi exatamente o que aconteceu. O cruzamento dele pro gol foi perfeito. E num jogo travado como esse, é esse tipo de detalhe que define. O mais curioso é que o Vitória venceu justamente com aquilo que o Internacional costuma fazer bem, a bola parada. Só que dessa vez, o Leão dominou esse fundamento do início ao fim. Todas as jogadas pelo alto tiveram o Vitória como protagonista. E isso mostra o quanto o time está evoluindo nas estratégias, aprendendo a explorar seus pontos fortes mesmo quando a bola não rola com tanta qualidade. O torcedor sai do Barradão exausto, mas feliz. Foi aquele jogo com a cara do Vitória, intenso, brigado e decidido na raça. Um time que parece renascer no momento certo, que mostra que acredita até o fim. A Série A é um campo de batalha, e o Vitória está mostrando que vai lutar até a última rodada. O ambiente é de confiança, mas também de consciência. Todos sabem que a próxima partida será um teste enorme, ainda mais com tantos desfalques. Mas esse grupo mostrou que, com vontade e entrega, dá para superar qualquer obstáculo. E hoje, o sentimento que fica é de alívio e esperança. O Leão rugiu, voltou a vencer e segue vivo na luta pela permanência. O clima no Barradão depois do apito final era de pura emoção. A torcida, que sofreu até o último minuto, finalmente pôde respirar aliviada. Era um daqueles momentos em que o torcedor se abraça com quem nem conhece, porque todo mundo sente o mesmo alívio, a mesma alegria, o mesmo orgulho. O Vitória fez o que precisava ser feito. Jogou com o coração, defendeu com raça e venceu como quem sabe o tamanho do peso que carrega. A vitória não foi apenas sobre o Internacional, foi sobre a desconfiança, sobre o medo, sobre a pressão que rondava o clube há semanas. O pós-jogo foi cheio de reflexões. Jair Ventura, que mantém um aproveitamento de 50% desde que chegou, mostrou que sua filosofia de jogo encaixou bem com o espírito do time. O Vitória se tornou uma equipe competitiva, que pode não dar espetáculo, mas entrega o que o torcedor mais quer, resultado. Sob o comando de Jair, o time venceu 8 partidas na Série A, e o detalhe é curioso, todas as vezes que Gabriel Baralhas esteve em campo, o Vitória venceu. É o tipo de coincidência que não passa despercebida e que reforça o quanto ele é fundamental nesse esquema. A defesa foi um dos pontos altos da partida. Lucas Arcanjo, que marcou o gol da vitória, teve uma atuação completa, tanto no ataque quanto na defesa. Ele foi o protagonista nos momentos decisivos, e é difícil não colocá-lo como o melhor em campo. Mas seria injusto não mencionar o quanto Edu jogou bem enquanto esteve em campo. Sua saída, por causa do choque de cabeça, foi um golpe duro, mas antes disso ele ganhou praticamente todas as disputas e anulou o ataque colorado. No meio-campo, o trio formado por Baralhas, William Oliveira e Matheus manteve o time equilibrado. William, em especial, vem se mostrando uma peça versátil. Mesmo quando improvisado na zaga, dá conta do recado. Tem personalidade, chega firme nas divididas e não se esconde. Claro, comete alguns erros de passe, mas compensa com intensidade e leitura de jogo. Baralhas,
por outro lado, é o cérebro e o pulmão desse time. Ele dita o ritmo, marca, distribui, chega à frente e ainda aparece para fechar espaços. É um jogador que, sem fazer barulho, se tornou indispensável. Na frente, o Vitória mostrou evolução. Mesmo sem criar tanto, conseguiu ser mais perigoso, principalmente quando Dudu entrou. E é impressionante como ele muda a dinâmica da equipe. Com ele, o jogo flui melhor, a bola chega mais rápido aos atacantes e o time ganha profundidade. Foi assim também em outras vitórias recentes, e o torcedor sabe o quanto ele será sentido contra o Botafogo. Ainda assim, é animador ver um jogador tão comprometido, que não se esconde e sempre entrega algo quando entra. E não dá para ignorar o papel dos jogadores de frente. Osvaldo entrou bem, mostrou disposição, chamou o jogo e segurou a bola no ataque, dando aquele respiro necessário quando o time estava sendo pressionado. Kaiser, mesmo com o gol perdido, brigou, se movimentou, abriu espaços. É claro que o torcedor quer ver ele voltar a marcar, mas o esforço dele também conta, e muito. Esses detalhes, que às vezes passam despercebidos, são fundamentais em jogos como esse. Matheus, apesar de um jogo irregular, acabou sendo decisivo. O cruzamento dele para o gol foi preciso, milimétrico. E é isso que define um bom jogador, mesmo quando não está em seu melhor dia, consegue deixar a marca numa jogada decisiva. O Vitória precisa disso, de jogadores que decidam em detalhes. E nesse quesito, Matheus vem cumprindo bem seu papel. O que chamou atenção também foi a bola parada. O Internacional é conhecido por ser forte nesse tipo de jogada, mas hoje foi o Vitória que deu aula. Todas as disputas aéreas tiveram o rubro-negro levando vantagem. Isso mostra o quanto o time tem treinado esse fundamento e o quanto ele tem sido importante nas partidas recentes. É a prova de que, quando o talento não brilha, o trabalho tático e a estratégia podem fazer toda a diferença. E se o torcedor já sonha com a permanência, dá para entender. A vitória fez o Vitória chegar aos 34 pontos, e dependendo dos resultados da rodada, o time pode terminar fora da zona. A pressão agora está toda no Santos, que pega o Flamengo no Maracanã. Não é um jogo fácil, e se o resultado ajudar, o Vitória entra na próxima rodada com o moral lá em cima. Ainda tem muita coisa pela frente, mas o cenário já é bem mais esperançoso. O que vem agora é uma sequência de decisões. Contra o Botafogo, o time vai precisar se reinventar. São 3 zagueiros fora, além das ausências de Dudu e Baralhas. É hora de testar o elenco, de ver quem assume a responsabilidade. A boa notícia é que Ramon deve voltar, e isso já dá um pouco mais de equilíbrio ao setor defensivo. A dúvida é como Jair vai armar o time, se mantém o esquema com 3 zagueiros improvisando alguém, ou se volta aos 3 volantes para dar mais força no meio. Seja como for, o espírito de luta precisa ser o mesmo. Nos bastidores, a confiança é grande. A vitória trouxe um alívio enorme e reforçou a sensação de que o time está no caminho certo. O torcedor, que vinha tenso e desconfiado, agora volta a acreditar. É aquele sentimento de que dá para escapar, dá para reagir, dá para escrever uma história bonita nessa reta final. O Barradão, que hoje foi uma fortaleza, precisa continuar sendo esse caldeirão nas próximas partidas. E é impossível não falar sobre a energia da arquibancada. O torcedor do Vitória tem sido um show à parte. Mesmo nas fases mais complicadas, não abandonou o time. Hoje, empurrou do início ao fim, acreditando, gritando, vivendo cada lance. É essa comunhão entre campo e arquibancada que faz a diferença. É como se o grito da torcida empurrasse a bola para dentro. O pós-jogo também teve aquele momento de resenha, de olhar para a tabela, de calcular os pontos, de imaginar o que vem pela frente. Se o Vitória mantiver essa pegada, essa entrega e essa concentração, a permanência é totalmente possível. A conta é simples, vencendo mais 3 partidas, o time praticamente se garante. E se continuar com o aproveitamento atual sob Jair Ventura, é bem possível que chegue lá. O torcedor pode sonhar. E tem motivo para isso. O time mostrou que não se entrega, que sabe sofrer e que sabe vencer. Num campeonato tão equilibrado, isso vale mais do que qualquer brilho individual. O Vitória encontrou o seu caminho,
e o caminho é esse: luta, raça, entrega e confiança. A cada jogo, a equipe parece mais consciente do que precisa fazer, e essa maturidade pode ser o diferencial nas rodadas finais. O leão voltou a rugir, e dessa vez não foi só um rugido de alívio, mas de afirmação. O Vitória mostrou que está vivo, que acredita e que vai brigar até o último minuto. E quando o Barradão vibra desse jeito, quando o time joga com o coração e a torcida empurra com alma, é difícil alguém segurar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Ninguém esperava. Nem o mais otimista torcedor rubro-negro imaginava que o Barradão viveria dias tão intensos. O anúncio oficial pegou todos de surpresa e acendeu um verdadeiro incêndio nas redes sociais. Rafael Veiga, ídolo do Palmeiras, meia técnico, cerebral e dono de uma das canhotas mais respeitadas do país, foi confirmado como o novo jogador do Vitória. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo. Há quem diga que as primeiras conversas começaram em silêncio, conduzidas por dirigentes discretos e intermediários experientes, enquanto o jogador ponderava seu futuro. O que parecia um rumor distante, Veiga no Vitória. Impossível. Se tornou realidade. Nos bastidores, fala-se em um projeto ousado, de longo prazo, com o meia sendo peça central de uma reconstrução ambiciosa. Em Salvador, o clima é de euforia. Torcedores tomaram as ruas com bandeiras, cânticos e celulares em punho, tentando registrar cada detalhe da chegada do novo astro. Veiga é diferente, é jogador que muda o patamar, dizia um torcedor emocionado nas portas do Barradão. Já nas redes, palmeirenses dividem-se entre a saudade e o espanto. Perder um símbolo técnico e emocional do elenco não é fácil de digerir. Nos bastidores do Palmeiras, o sentimento é de respeito. Veiga deixa o clube como ídolo incontestável, protagonista de títulos e gols decisivos. Mas há quem garanta que ele buscava novos desafios, algo que o reacendesse dentro de campo. E foi justamente isso que o Vitória ofereceu: protagonismo, afeto e um projeto que mistura paixão e ambição. O futebol brasileiro volta a viver aquele tipo de movimentação que quebra a lógica e mexe com as emoções. Se vai dar certo ou não, o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o Barradão voltou a ser o centro das atenções. E com Rafael Veiga vestindo o manto rubro-negro, o torcedor do Vitória tem, novamente, motivos de sobra para sonhar alto. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.